Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu ambiente de enriquecimento. Você está preparado, você está preparada para o próximo passo na arte e também na ciência de você tomar decisões? Vamos lá, vimos nos últimos capítulos desta saga, que já estamos no 7º módulo, que a decisão, ela não é um grande evento, por mais que talvez possa parecer. A decisão, ela é, antes de qualquer coisa, um compromisso que você faz com você mesmo. Um compromisso que você firma com o teu futuro em ser coerente com aquilo que o seu coração quer. E muitas vezes nós confundimos o desejo do coração, e aí veja o módulo 1, ou reveja se você já viu, para você ter alguns insights novos com outra perspectiva agora, com a vaidade da mente. Quando você confunde o desejo do coração com a vaidade da mente, você corre o risco de não tomar as decisões que você quer, que o seu coração quer, e muitas vezes de não tomar as decisões e ficar procrastinando a vida, procrastinando as coisas, empurrando tudo, deixando tudo acontecer e deixa para depois, sabe? Por isso, conheça o seu coração. E no vídeo anterior, eu dei diretrizes para você entender como funciona quando você conhece o seu coração. E no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre como funciona esse processo de você desconhecer que você tem soluções para o seu problema, seja o problema qual for. Não existe um problema que não tenha solução. Não existe um cadeado que não tenha uma porta que o abra, uma chave que o abra, uma porta ali que seja aberta por ele, no caso, e que tenha a chave certa. Não existe nenhum código, nenhuma criptografia sem uma chave que a desfaça. Então, para toda situação caótica, para todo emaranhado que existe na sua vida, sempre existirá também uma solução, um caminho para fora desse labirinto, um caminho que vai te levar até a solução do seu problema. O ponto é, nem sempre você conhece esse caminho. E esse é o ponto de partida desse vídeo de hoje, deste capítulo do módulo de hoje. Um termo técnico, um termo mais chique, que é insciência. Olha só que chique, né? É melhor do que você falar ignorância ou outros termos, tá? Então, insciência é o quê? É a ausência da ciência, né? É falta de ciência sobre alguma coisa. No caso, é falta de ciência de que existe uma solução para o seu problema, seja ele qual for. Então, vem comigo aqui, que essa imagem, ela é fantástica, ela resume muito bem o processo de insciência até a ciência. Então, veja só, nessa imagem temos o quê? Temos um cara, ok? Um dude ali, meio que reclinado no sofá, com um jornal ali que parece ter um caça-palavras enfadonho ali na mão. O reloginho, a roupinha meio pijamal, sabe, de meinha, aquela coisa toda, um abajurzinho do lado, e ele está vendado. Ele tem uma venda sobre os olhos dele. E veja que o ambiente em que ele está é um ambiente que aparentemente é desolador. Tudo escuro, as árvores ali, tem algumas árvores mortas, tem ali uma coisa assim meio sepulcral, aquela coisa meio, sabe, tipicamente filme de terror ou filme de cemitério, aquela coisa toda. Só que, e aí que está o grande pulo do gato, né? Você tem uma escada que te leva para além deste cenário que é apenas uma fantasia. Isso é uma caixa. E para você ter ciência, vou voltar aqui, você deve pensar fora da caixa. Já ouviu essa expressão? Imagino que você já tenha ouvido várias vezes. Por que que existe essa expressão? Porque realmente essa é a caixa. Você pensar fora da caixa significa o quê? Você vencer, você crescer, você ser melhor. Só que para isso você deve estar disposto a abrir mão do quê?
Tem algumas coisas que aquele personagem naquela cena precisa abrir mão para pensar fora da caixa. E uma delas, talvez a primeira, seja a venda. Porque pensa só, o cara tá lá no sofazinho, deitado, com os olhos vendados, está confortável. Só que com aquela venda ali, ele não consegue nem ver que tem uma escada. Talvez aquela escada tenha sido colocada ali do lado dele sem ele perceber. E ele não enxerga o caminho para a solução do problema dele. E está do lado, a escada está do lado dele. E ele não consegue ver. Então, às vezes, você está do lado da solução do seu problema, só que não consegue ver. Isso tem no livro. Quem Pensa Enriquece, tá? O autor contou ali sobre uma mina de ouro e o cara ali, não sei se era ouro ou se era petróleo, alguma coisa do tipo. Ele ficou escavando, escavando, escavando e acabou parando ali 1 metro de onde tinha ali depósitos enormes de ouro ou petróleo, ou alguma coisa assim. E deixou de lado. E aí o especialista foi lá, e aí com conhecimento, com técnica, falou assim, olha, faz a perfuração naquela direção. Aí pronto, ele encontrou lá o petróleo, o ouro, e ganhou muita grana. Então, às vezes, você só precisa de um pouco de técnica. Às vezes, você só precisa de um pouco de direcionamento. Às vezes, você só precisa de uma palavra que venha de fora de você, que norteie a sua vida para uma circunstância melhor do que está hoje. Só que, além disso, você deve se permitir escutar, se for a palavra, ver, se for a visão, se for o direcionamento. Então, às vezes, a pessoa se predispõe a escutar, só que fica tampando os ouvidos. Então, é uma coisa assim meio contraditória. Às vezes, a pessoa se pressupõe a ver, desde que seja com a venda nos olhos. Às vezes, a pessoa se pressupõe a escutar, desde que só seja aquilo que ela já escutou antes. E essa é uma das maiores causas do fracasso da maioria das pessoas. E eu te convido a ser parte da minoria. Não só a minoria que, além de, né, empreender, empreende com sucesso, que sobe 2 patamares. Não aquele empreendedor que fica ali vendendo almoço pela janta, embora não tenha fechado a empresa, que fique naquele mesmo nível de mediocridade. Não, não. Um empreendedor ou uma empreendedora que chegue ao topo do mundo. E você pode, dentro da sua razão, pegar e falar assim, mas Carbone, eu não tenho ambição de chegar no topo. Ok, ambição é um fator fundamental para você vencer na vida. Talvez você tenha algumas crenças que conflitem com essa ideia de ser o melhor. Talvez para você o importante é competir, talvez para você é uma vida frugal, tá bom, não precisa de muito. Talvez você ache que você esteja tomando o dinheiro de alguém quando você vende um produto ou um serviço. Talvez você ache que para existir um vencedor deve existir um perdedor. Talvez você ainda tenha essa mentalidade de jogo zero soma. Mas eu vou te falar uma coisa. A riqueza, ela é criada, ela é gerada. Por quê? Ela é canalizada de uma fonte intangível. É isso que o autor quer dizer quando ele fala sobre inteligência infinita e sobre imaginação criadora. Para você gerar riqueza, você se conecta com a imaginação criadora e você canaliza isso para o mundo real, para o mundo dos humanos, para a Terra. E aí você canalizando isso, e lógico, com técnica, com estrutura, com processos, com as pessoas, você consegue ter muito sucesso. Só que perceba que tudo começa com o pensamento. Tudo. O pensamento é a primeira criação que você fará até as suas riquezas. Nem que seja o pensamento, a criação de que você será rico. Nem que seja o pensamento de que você será rica, você terá abundância em todas as áreas da sua vida. Começa com um pensamento e depois isso se manifesta no mundo. Então veja que a riqueza ela é gerada, porque ela é sintonizada com uma frequência que está muito além da realidade na qual estamos, e ela é trazida para esse mundo através de esforço, através de todo o processamento das pessoas, das máquinas envolvidas, etc. e tal.
Então, é isso que implica a riqueza. E você pode me dizer assim, mas Carbone, o dinheiro ele tem uma quantidade finita e ele é impresso a cada ano que passa, e o dinheiro nada mais é do que uma analogia para mão de obra, para labor, para força de trabalho. E a força de trabalho das pessoas, ela é finita. A força, ela termina, você trabalha por um período, depois você fica cansado. E eu vou te dizer outra coisa, se você acredita nesse argumento. Vamos lá, né? O que aconteceria se eu pedisse para você fazer flexões? O maior número de flexões que você conseguir fazer. Talvez você consiga fazer 5, talvez 10, talvez 20, talvez 50, talvez 100. Não importa o número, uma hora você não vai conseguir fazer mais flexões. Ou até mesmo, né, barra, né, puxar barra e se levantar, se erguer. Talvez você consiga fazer 5, 10, uma hora você não vai conseguir fazer mais. E a mesma coisa com qualquer esforço físico. Aí o que que acontece? Uma coisa mágica acontece, chamada de descanso. Você descansa um período e depois você consegue fazer de novo. É impressionante. Então, para você que acha que o dinheiro ele é finito e equivale apenas ao labor das pessoas, o labor ele volta quando existe o quê? O descanso. E querendo ou não, no mundo de hoje, você tem ali condições muito razoáveis de trabalho se comparadas a 200 anos atrás, por exemplo, onde antigamente a jornada de trabalho chegava a 16 horas por dia, hoje você tem uma jornada de trabalho em média de 8 horas. Pensando num emprego, tá? Que muita gente busca, um emprego, um concurso público, tá? Se você empreende, aí são outros 500, tá? Mas pensando em trabalho e no argumento de dinheiro, ok? Beleza. E mesmo assim, você tem uma quantidade crescente de dinheiro, você tem uma quantidade crescente de tecnologia, que aumenta a capacidade produtiva. E veja só, a tecnologia nada mais é do que você trazer uma ideia para o mundo real. Então, é uma riqueza. Desde a Revolução Industrial, quando a capacidade produtiva da humanidade aumentou bastante comparado ao que era antes. E por quê? Porque uma ideia foi trazida para a realidade. A produção em massa foi trazida para a realidade. Isso envolveu o quê? Tecnologia para tal. Aí você pode me dizer assim, mas Carbone, mas aí adequou, né? O intuito desse vídeo aqui é te esclarecer, é tirar a sua venda. Então, talvez pareça uma digressão, mas você vai entender onde eu quero chegar. E aí você pode me dizer assim, mas Carbone, mesmo assim, né, pensando num cara insistente, apostando no jogo de zero soma, mesmo assim, você tem aí pessoas que não têm tempo para nada e o salário mal dá para elas sobreviverem, subsistirem e tudo mais. E, assim, o emprego, o dinheiro, o sistema capitalista foi feito para explorar as pessoas e aliená-las da capacidade da sua mais-valia e todos aqueles argumentos famigerados que qualquer pessoa minimamente politizada conhece. Beleza. Aí você tem esse argumento. Então vamos lá. Ih, fudeu, porque agora até falei palavrão. E vamos entrar numa digressão muito grande. Qualquer coisa, eu peço aí para a edição ajustar. Mas se você ler Marx, você vai perceber que a ideia inicial do livro baseava, e olha só, agora vamos subir um pouco o nível, tá, da discussão. Se você ler o original, ou se pelo menos uma tradução em inglês, você vai perceber que o argumento todo do livro Das Capital se baseia no quê? Numa retroalimentação ou numa função bionívoca, ou seja, via de mão dupla, ok? Então, uma mão lava a outra, digamos, entre muitas aspas, tá? Imagina uma via de mão dupla numa rua. Tem carro que vai e carro que vem. Uma via de mão dupla entre objeto de consumo e demanda de consumo, ok? E esse objeto de consumo, ao ser colocado nessa forma, nessa maneira, nessa relação bionívoca com a demanda de consumo, já está fadado essa análise ao fracasso. Por quê? Porque já partiu de uma premissa incorreta.
Então, quando você equaliza a força de trabalho ou proletariado, você já cagou e zoou toda a análise, entendeu? Porque, embora naquela época, lá 200 anos atrás, na Revolução Industrial, a força de trabalho basicamente era operária e consistia basicamente no esforço, à medida que a tecnologia foi aumentando, a inteligência foi se tornando mais prevalente, mais difundida, o capital intelectual passou a ser o mais determinante. E aí você tem todas as substituições do trabalho, as automatizações na lavoura, enfim, no agronegócio, aquela coisa toda. Portanto, o diferencial está, e sempre foi, e agora que está ficando mais explícito isso, em geração de riqueza, e não em força de trabalho. Outro exemplo, não precisa de muita tecnologia, volta lá para a Grécia Antiga, certo? E pega uma pedra gigante, e aí, vamos supor que você poderia empregar ali 50 homens fortes para empurrar aquela pedra gigante. Ok. E aí vamos supor que você pagasse ali alguma moeda, algum dinheiro para essa galera fazer esse trampo. Beleza. E aí tem um cara mais esperto que usa uma coisa chamada alavanca, uma coisa básica, princípio da física. E ele e mais um cara consegue levantar a pedra e empurrar para o mesmo lugar que os outros 50 empurravam. E aí ele pede uma quantidade em dinheiro menor do que a quantidade dos 50 operários. E aí que está a beleza de você gerar riqueza. Você pode pensar assim, mas ele não tirou riqueza dos outros 50? Não, porque o dinheiro está em circulação. Para onde ele vai ser uma consequência de como você utiliza os seus recursos imateriais. Por mais que o ouro ou a prata pode ter uma quantidade finita, o capital não tem uma quantidade finita. E esse é o ponto do capitalismo. A riqueza gerada por exemplo, inovações drásticas como o smartphone, ou como Netflix da vida e tudo mais, esse tipo de inovação gerou um monte de riqueza, gerou um monte de emprego, inclusive para operários, não para empurrar pedras, mas talvez para fazer tarefas aí repetitivas. Imagina quantas pessoas não trabalham ali em lojas ao redor do mundo da Apple, ou, por exemplo, da Netflix, ou de qualquer outra empresa que tenha uma expressão muito grande, uma multinacional. E aí você percebe que o grande barato da questão é a informação, é o conhecimento. E não necessariamente a força. E não necessariamente o labor. Então, o que te leva ao dinheiro é o conhecimento. O que te leva à riqueza é o conhecimento. Então, esse conhecimento, ele não decresce. Da mesma forma que você, tendo uma vela, você iluminando outra que estava apagada, você não perde a sua luz, você, contando sobre um livro que você leu para outra pessoa, você não esquece o livro que leu. E a outra pessoa adquire um acréscimo de conhecimento. Então, o conhecimento, e aí fazemos uma ponte lá com o complexo de memória social, lá no módulo 4, o conhecimento ele tem um ganho incremental. Recursos naturais não necessariamente podem ter ali, digamos assim, uma quantidade finita e que apenas é transformada. Porém, o conhecimento não. O conhecimento sempre um ganho incremental. Nem que esse ganho seja, por exemplo, bem há um tempão atrás, passado através de tradições orais, e mais recentemente ali com a escrita e tudo mais, e documentado de algumas formas. Então veja que o que vai te levar à riqueza, o que vai levar qualquer pessoa à riqueza é o conhecimento. E o sistema do capitalismo nem tem mais o ouro como lastro associado ao capital. É pura e simplesmente uma coisa intangível. É o melhor sistema? Olha, é razoável afirmar que não, que deve ter alguma coisa melhor do que isso. Agora, ao invés de perder tempo criticando o sistema, por que você não adquire conhecimento? E aí, veja que tem muita gente que prefere justificar a própria inépcia criticando o sistema, ao invés de adquirir conhecimento.
E o conhecimento, lembrando do módulo 4, ele só é completo quando ele envolve a prática. Você fazer te ensina, mas você estudar não necessariamente te ensina coisa nenhuma. Quando você faz, embasado na teoria, nossa, excelente. Mas fazer te dá experiência, aumenta o seu conhecimento. É por isso que, né, existe aquele termo de ficar batendo cabeça. Imagina que você está num labirinto sem luz nenhuma, e aí você vai andando, aí você bate cabeça na parede, você vira, anda para o outro lado, bate cabeça na outra parede. Tentativa e erro. Você vai, de repente você começa a pensar em colocar a mão na frente, tateando a parede antes de dar de cara com a parede. E por aí vai. Você vai melhorando a sua habilidade de percorrer pelo mesmo labirinto. E se vem alguém com uma lanternona, pô, melhor ainda. Então, a ideia da riqueza, ela tem a ver com resolver problemas, aqueles jargões de marketing que você já deve ter ouvido falar, mas mais importantemente com conhecimento. Não existe limite para a obtenção de conhecimento. Embora exista limite para a usabilidade da energia, por exemplo, alguns segundos aí de energia solar da energia elétrica, se fosse 100% canalizada, né, abasteceria a humanidade aí por um ano, alguns segundos de energia solar. Então existe energia abundante aí no mundo. E dinheiro, veja que é energia. Então, chegamos finalmente ao finalmente. Se você quer ganhar muita grana, saiba como traduzir a energia infinita e canalizá-la de modo que faça parte da vida das pessoas. E aí você pode usar N maneiras de tornar isso real. E uma das maneiras mais fáceis é você resolver problemas, solucionar problemas, fazer com que a pessoa cresça e com que o máximo de pessoas cresçam, que elas se tornem pessoas melhores. Tudo isso eu estou falando porque são vários argumentos mentais, várias objeções mentais que acabam surgindo de vários mentorados, meus mesmo, assim, próprias objeções mentais ao longo aí de anos e anos de trabalho, e que talvez sejam as mesmas objeções que você tenha, ou que você ouviu alguém falar e você não conseguiu rebater essa objeção, e aí você ficou assim, putz, será que é verdade? Não encontrei uma resposta. Lembra que para cada pergunta existe uma resposta. E uma resposta boa, e não uma meia verdade. Então, eu espero que até esse momento esteja claro que não é um jogo de zero soma. O enriquecimento não é um jogo de zero soma. Pelo contrário, é um jogo de soma infinita e positiva, ok? Então, essa soma infinita e positiva, ela leva em consideração qual fator? O acréscimo incremental do quê? Conhecimento. Conhecimento aplicado, que se traduz em experiência e que, em termos mais gerais, se traduz no repertório do complexo de memória social de dada sociedade, de dada raça, pensando em raça humana, no caso. Então, basicamente, esse é o ponto, ok? O ganho incremental de conhecimento. E aí, põe a mão na consciência e veja quantas fontes de conhecimento você tem. Tá tão fácil você conseguir conhecimento que realmente só não consegue quem não quer. E aí você acaba atrofiando outro, né? Veja que interessante. Antigamente não tinha muito conhecimento. Na época lá dos operários e tudo mais, não tinha muito conhecimento. Então, eram poucos que tinham a oportunidade de aplicar esse conhecimento, primeiro porque não tinha, e aplicando, vencendo na vida, digamos assim. Hoje em dia, o conhecimento é abundante, mas a força de execução atrofiou. Hoje em dia, as indústrias e as empresas entregam tantas coisas na casa das pessoas, tudo no colinho, que a habilidade e isso, preste atenção nisso, que isso é muito interessante, isso é muito forte. A habilidade de você fazer acontecer, estatisticamente, tem reduzido nas pessoas. E, independentemente da razão pela qual, especificamente, isso se reduziu nas pessoas, por exemplo, por conta da automatização de processos, da tecnologia, enfim, soluções cada vez mais personalizadas e cada vez mais entregues aí, logísticas
cada vez mais velozes e tudo mais. O fato é, as pessoas desacostumaram-se a fazer acontecer. E essa é uma habilidade, é um ingrediente que não pode faltar para você enriquecer. Você deve fazer acontecer. Não adianta só ficar pensando, não adianta só ficar assim especulando antes de colocar em prática. Você deve fazer acontecer para você ter algum resultado. E o que acontece, né, com essa imagem aqui que mostramos? Quando você não tem ciência, você não tem movimento para fazer acontecer. Veja que se o cara não estivesse vendado, certamente, nem que fosse por curiosidade, ele ia escalar essa escada e ver o que tem lá em cima. Ele ia olhar para o céu e ver que tem um céu azul e contrastar com o céu que está pintado ali na caixa e ver, pô, de repente, uma copa das árvores ali meio verdejante, quero ver o que tem lá em cima. Mas por não ver, ele não se moveu. E isso é muito parecido com a alegoria da caverna de Platão. Quando você não vê, ou quando você acha que vê alguma coisa, você acaba tomando aquilo como a última verdade e acaba se confortando com aquela situação. E isso é um erro crasso que acontece várias vezes em vários empreendedores de momentos distintos. Tem gente que se acostuma com um processo. Tem gente que se acostuma com uma certa fonte de renda, independentemente de qual fonte seja. E aí para de se aprimorar. E quando eu falo se aprimorar, não é só se aprimorar no sentido teórico, é no sentido prático. Toda vez que você aprender alguma coisa, coloque em prática. Não fique só na teoria. Seja um fazedor ao invés de um aprendedor. O aprendedor, ele pode ter um repertório imenso, ele pode ter um monte de livrinho lá atrás no cenário dele, nossa, lindo e maravilhoso, coisas muitas vezes que ele nem leu, ou se leu nem lembra, e pô, não sabe articular os argumentos e tudo mais. Então, assim, você mede o conhecimento da pessoa pelos resultados que ela entrega. E uma maneira muito boa de você medir os resultados da pessoa, de qualquer pessoa, é o saldo na conta bancária dela. E essa é a área que talvez deixe algumas pessoas desconfortáveis. Porque se o seu saldo bancário não está na cifra que você gostaria, significa que os seus resultados não são o suficiente. O seu conhecimento não é o suficiente. E a boa notícia é, você pode obter esse conhecimento. Você pode sair de um estado de insciência para um estado de ciência. Você pode ter a consciência da solução do seu problema. Tá? Você pode saber como chegar até o seu objetivo. Você pode entender como superar uma situação adversa atual. Isso é possível para você, desde que você esteja disposto a tirar a sua venda, a manter-se de mente aberta, a ter o seu coração como baliza e a sua mente como ferramenta e não como senhor da sua vida e do seu destino. Porque quando a mente se torna como uma criança mimada, senhor do seu destino, ela acaba se tornando como uma criança mimada e caprichosa que se alimenta de vaidades e de fantasias e especulações. E aí o cara com a venda nos olhos, ele pelo menos fica sonhando, acordado, especulando e só sonhando e vivendo de sonho, vivendo de sonho. É igual, por exemplo, talvez você mesmo, talvez você mesma, que fica vendo vídeo na Netflix e sériezinha, e vídeo, e filme, e fica sonhando, e sonhando, e sonhando. Talvez você que tem ali uma paixonite platônica e fica sonhando, 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 ao invés de colocar em prática e falar com a pessoa, ao invés de você fechar a porcaria da Netflix e colocar em prática na vida para você viver uma série, uma novela melhor do que aquela que você estava como espectador. Enquanto isso não acontece, o contentamento da massa é viver como espectadores de fantasias. O contentamento da maioria é sonhar acordado ou dormindo. E o contentamento dos realizadores de alta performance é tornar o sonho realidade. E isso envolve esforço, isso envolve um processo de canalização para o mundo real, que é, sabe, exaurível, que tem ali todo um esforço que deve ser feito, todo
Até tossi, cara. E empolguei tanto que eu até tossi, cara. E sabe, tem todo um processo ali de uma disciplina, uma pertinácia ali, que você coloca em prática isso, e sistematicamente, porque tudo para se transformar em coisas reais e tangíveis exige uma certa disciplina e uma certa constância. É como se do pensamento para a realidade fosse você ficar em slow motion. E o que você quer tornar realidade e puxar do mundo das ideias, você precisa fazer várias vezes e forçar várias vezes a onda, como se você estivesse se mexendo em slow motion, para acessar do mundo dos pensamentos e trazer de volta isso para o mundo real. E isso exige consistência. Beleza? Talvez eu não tenha dito nada de novo para você, talvez você já sabia o que eu mencionei aqui até agora, porém, é sempre bom se lembrar dessas coisas, porque ninguém está imune à insciência. Ninguém está imune à falta de conhecimento, até porque ninguém sabe tudo. E quem acha que sabe tudo, na verdade, pelo efeito Dunning-Kruger e outras aí experiências empíricas, pouco sabe. Portanto, sempre, sempre, sempre mantenha a mente aberta e como medida de inteligência, ao invés de um coeficiente puramente lógico e matemático, ou outros coeficientes aí, seja interessante você entender que talvez a inteligência seja a predisposição em você ter essa plasticidade adaptativa mental, em você sempre estar apto a rearranjar ideias novas com o seu repertório e jamais correr o risco de se degenerar numa rigidez cognitiva, numa rigidez comportamental. E se porventura você esteja num mundo de ideias absolutas e de crenças absolutas e de certezas absolutas, eu te convido a você mudar essa perspectiva de mundo, tendo como certeza de garantia para você de bonificação todas as riquezas imagináveis e inimagináveis que estão ao seu alcance, bastando você para isso pensar e abrir a sua mente ao novo, ao incerto e ao porvir. E isso requer você tirar a venda dos seus olhos. Isso requer você expor os seus sentidos ao novo, à novidade. E isso pode ser atemorizador no começo. Mas depois você passa a pegar um gostinho por isso, como uma adrenalina da hora. Depois você passa a gostar dessa incerteza, você passa a se estimular, isso passa a ser empolgante, excitante, sabe? Isso passa a te animar. A incerteza e a ideia de que você está apenas de passagem nas vidas e nas circunstâncias e onde quer que você vá, isso pode ser um fator positivo para você. Bastando para isso, você ter a mente aberta. E essa propensão à incerteza, a se expor a riscos calculados. Fez sentido esse vídeo para você? Parte 1, ok? De você sair de um estado de insciência e ir para um estado de ciência. Vejo você no próximo vídeo. Bora pro próximo vídeo, menininho!